Fala guerreiro, professor Fábio por aqui, tudo bom? Vamos começar mais uma aula de resolução de questões e agora a gente vai fazer por banca, certo? Então vamos começar pela banca Sebrasp e ainda vamos ter aula de resolução de questões múltipla escolha. Professor, Sebrasp trabalha com múltipla escolha? Trabalha. Poucas pessoas sabem disso, certo? Mas o Sebrasp também trabalha com múltipla escolha, não é só certo ou errado, não. Então, nessa nova fase agora de resolução de questões, nós vamos trabalhar com questões Sebrasp, múltipla escolha, certo e errado, e vamos trabalhar também com outras bancas, como GEDUC, FGV, Compev, enfim, a gente vai fazer aqui seguramente 20 a 30 aulas das mais variadas bancas, talvez bancas que vocês nunca viram na vida. Tudo isso aproveitando e revisando o nosso conteúdo, beleza? Então, hoje nós vamos trabalhar as questões de múltipla escolha do Sebrasp. Vamos ver quais são as questões que nós temos aqui. Bom, a primeira questão, ela é de direito constitucional, por óbvio, né? São questões de direito constitucional do Sebrasp, certo? Do ano de 2025, então eu tentei trazer as questões mais recentes, 25, 26, certo? Foi do TJ, certo? TJ, titular de serviços e notas e registro. Então vamos ver como é que o Sebrasp trabalha com questões de múltipla escolha, porque certo ou errado, a gente também vai ter uma aula sobre isso, certo? Certo ou errado a gente já conhece, a gente já tem o perfil, mas como é que ela trabalha quando ela trabalha com múltipla escolha? Será que muda alguma coisa, né? Será que muda a forma de perguntar? É isso que a gente vai ver agora aqui nas questões, beleza? Qual é uma jurisprudência do STF? Então, veja, o Sebrasp, ele tem uma característica que, a depender do órgão, ele busca a jurisprudência do Supremo, certo? No caso aqui, a jurisprudência do STF, a Constituição Federal de 88, aí ele começa o texto, a Constituição Federal de 88 confere às comissões parlamentares de inquérito, as nossas comissões parlamentares de inquérito, as nossas CPIs conhecidas, né? Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Então, nessa questão aqui, você já sabe que lá do TJ de Roraima, ele queria, o Sebrasp quis que o candidato lembrasse, né, das comissões parlamentares de inquérito, certo? O que a CPI pode fazer, o que a CPI não pode fazer? Isso o candidato, ele já deveria ter em mente, né, o que a CPI pode e o que não pode fazer. E ele dá o bizu aqui, ó, comissões parlamentares de inquérito, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, entre os quais destaca-se a possibilidade de determinar o que uma CPI ela pode determinar, certo? Em relação aos investigados. E aí ele trouxe aqui 5 alternativas para a gente. A CPI pode fazer a indisponibilidade dos bens, certo? Você está sendo investigado por uma CPI, ela pode indispor os seus bens, ela pode determinar a quebra do seu sigilo bancário, ela pode decretar prisão preventiva, cuidado, certo? Prisão preventiva é diferente de prisão em flagrante. Cuidado, certo? Cuidado. Realização de busca domiciliar, interceptação de comunicações telefônicas. Bom, então, uma dessas cinco alternativas, a CPI ela poderia fazer e ela pode fazer. Mas qual, professor? Bom, aí é algo que, por exemplo, você não encontra escrito no texto constitucional. Aí você vai para a doutrina. Por isso que eu digo, quando você está assistindo a videoaula, o professor ele tem que saber qual é o concurso que você está estudando. Porque, por exemplo, em um concurso para a polícia militar, um assunto dessa magnitude assim, ele não costuma cair. Não é que não cai, ele não costuma ser cobrado, certo? Principalmente quando nós temos polícias militares ainda que é nível médio, certo? Então, o que cobra é diferente. Então, o professor ele tem que saber. Quando você está estudando, por exemplo, né, deixa eu trazer aqui o bizu. Você está estudando para PF, para PRF, para PPF, né? Polícia Penal Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a Polícia Legislativa da Câmara, essas polícias aqui,
é interessante que você tenha esse conhecimento a mais, é um conhecimento extra que você tem dentro do que você estuda habitualmente, certo? Então, o que a CPI ela pode fazer, certo? Ela pode, pessoal, determinar a quebra do sigilo bancário. Isso aqui a CPI pode, certo? Agora, uma indisponibilidade dos bens, a CPI não pode, certo? Ela tem poderes próprios de autoridades judiciais, mas ela não pode tudo, certo? Por que eu disse aqui cuidado? Ó, porque um membro da CPI pode prender alguém flagrante? Pode. Se qualquer um do povo pode fazer a prisão em flagrante, por que não um membro da CPI não pode fazer? Agora, decretar uma prisão preventiva, não, porque quem é que decreta a prisão preventiva? O juiz, reserva de jurisdição. Portanto, somente o juiz ele vai ter aquele poder de determinar uma prisão preventiva. A prisão em flagrante, qualquer do povo pode fazer. Eu estou gravando aqui, saio aqui do meu estudo, vejo um crime ocorrendo, não tem risco, né? Eu sou civil, não sou policial, não tem risco para mim, eu vou lá, faço a apreensão, chamo a prisão, ou a apreensão, se for menor, e chamo a polícia. Então, para o particular é facultativo, para as autoridades policiais é obrigatório, certo? Fazer a prisão de quem quer se encontra em flagrante, beleza? Realização de busca domiciliar, também as buscas domiciliares, né, elas são determinadas pela autoridade judiciária. Portanto, a CPI não pode determinar uma busca domiciliar, certo? Interceptação telefônica, aí é que não pode, certo? A interceptação telefônica pela Lei 92.9696 também cai dentro da reserva de jurisdição, que é a interceptação, que é o que o pessoal conhece popularmente, claro que tem outras modalidades, enfim, mas no ideário popular tem-se como grão, né? É determinado por um juiz, certo? Então, dentre as possibilidades aqui, apenas a letra B, ela satisfaz o nosso gabarito. E aí? Se fosse, comente aqui, ó, se fosse nessa prova, você acertaria? Você conseguiria acertar essa questão? Bom, e aí, ó, eu trago aqui no slide, né, a previsão constitucional, certo? Que está lá no artigo 58 da Constituição, no parágrafo 3º, né? Ó, as comissões parlamentares de inquérito, que terão o poder de investigações próprio das autoridades judiciais, certo? E aí ele traz a previsão, certo? E aí, ó, eu já trago aqui um bizu. Ah, professor, faça um print, filho, faça um print. O que a CPI não pode fazer, ó? Você lembra que eu falei, ó? Reserva de jurisdição, certo? Então, existem situações em que não pode fazer, certo? Veja, exigindo adesão de um magistrado, que é uma reserva de jurisdição. CPI não pode, interceptação telefônica, busca e apreensão, prisão preventiva ou temporária, mas pode a prisão em flagrante. Por isso que aqui eu disse a você, opa, você quer você, ó, cuidado. A prisão em flagrante, um membro da CPI pode fazer. Da CPI, da CPMI, certo? Agora, a prisão preventiva ou a prisão temporária, não, isso é reserva de jurisdição, não vai caber ao Poder Judiciário, ao juiz. Certo? Indisponibilidade dos bens como medida cautelar, também não. Aqui também vai ser para o juiz. Pegou o bizu? Professor, e esse material? Faça um print da tela. Certo? Você faz um print e fica com o material do seu celular. Questão 2, Sebrasp 2025, ainda do TJRR, certo? Em relação aos princípios constitucionais e informadores do processo penal, então, veja, ele quer os princípios constitucionais e os informadores do processo penal brasileiro assinaram a opção correta, certo? E aqui a banca, pessoal, ela foi muito inteligente, certo? Vamos lá, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ação penal privada subsidiária de pública tem previsão constitucional e visa assegurar ao Ministério Público a possibilidade de exercer a pretensão punitiva quando, nos casos de ação penal privada, houver inércia do ofendido. Isso aqui, pessoal, é o inverso. É o inverso, certo? É o inverso do que diz o nosso artigo 5º da Constituição. Lá no nosso artigo 5º, pessoal, lá no inciso 49, se eu não me engano, inciso 49, diz que será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública, se esta
referida à ação penal pública, não foi tentada no prazo legal. Então, aqui não é para o Ministério Público substituir alguém que seria uma ação penal privada, é o contrário. É quando o Ministério Público dorme no ponto, certo? É uma ação penal pública, o Ministério Público não toma as devidas providências, e aí o ofendido, ele vai, certo? E traz para si essa, entre aspas, competência, certo? Então, muita atenção ao que diz aqui, você mataria essa questão com o inciso 49. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. E da forma como diz aqui o texto, ele está invertendo. É como se na ação penal privada, se a pessoa não agisse, se o Ministério Público poderia agir, o que não pode. Se a ação penal privada, somente aquele detentor daquele direito violado pode movimentar. Certo? Então, a primeira possibilidade é não, você mataria com a letra da lei. Bem, como consectário da dignidade da pessoa humana, olha como vai ser bonito, ó, como consectário da dignidade da pessoa humana, em nenhuma hipótese, o civilmente identificado pode ser submetido à identificação criminal. Peraí. Em nenhuma hipótese, quer dizer que eu estou andando na rua, a autoridade policial me para, eu apresento um documento falso, olha como exemplos fazem você acertar a questão, eu apresento um documento falso, e simplesmente ele, não, tudo bem, o seu documento pode ir embora. Não, certo? Em nenhuma hipótese, isso aqui é muito genérico, certo? É muito genérico. Cuidado com isso. Por isso que a gente vai ter muitas aulas de questões aqui, para quem nunca viu, comece a pegar o traquejo aí dessas aulas, certo? Então, veja, em nenhuma hipótese, existe hipótese, certo? Se você apresentou o documento, autoridade policial, ela desconfiar do seu documento, que seu documento é falso, por exemplo, ele pode levar você, né, o policial militar, o policial civil, a guarda municipal, a polícia penal, pode levar você à presença da autoridade policial, do delegado de polícia, e lá verificar qual é realmente, se aquele documento é verdadeiro ou não é. Certo? Então, B também não. Agora começa bonito, ó. Isso aqui é para o pessoal apressado, hein? Como consectário da dignidade da pessoa humana. Aí o apressado, o precoce, tá certo, aí marca. E é uma questão que não era para errar. C, a CF, veja que o Sebrae está trabalhando com siglas, né? A CF determina que o preso deverá ser informado do direito de permanecer calado, assegurando-lhe, entre outras garantias, ó, veja o que ele diz, ó, assegurando, entre outras garantias, certo? Então, tem outras garantias. O quê? Assistência da família, do advogado, conferindo a ele ainda o direito à identificação da pessoa responsável por sua prisão ou por seu interrogatório. Olha como está bonita a união de vários incisos lá do artigo 5º, né? Vamos ler o resto. A garantia da inviolabilidade domiciliar é ressalvada nas hipóteses de determinação judicial. Ok, aqui está bonitinho, né? E de flagrante delito. Ok, mediante uma autorização judicial, a autoridade policial pode entrar na casa ou flagrante delito. Desastre, prestar socorro, até aqui, ok. Desde que em ambos os casos, flagrante e determinação judicial, o ingresso não concedido ocorra durante o dia. Não, peraí. O ingresso não concedido ocorra durante o dia, quer dizer que se eu sou policial militar, eu estou fazendo uma área, passo em frente a uma casa, uma mulher, à noite, 8h30 da noite, não, vamos só repensar na abuso da autoridade, vamos pensar de meia-noite, certo? Aqueles muros vazados, eu estou passando com minha viatura, eu vejo um homem espancando uma mulher. E simplesmente eu vou olhar e vou dizer, não, deixa aí, não faça nada não. Não, pessoal, não é assim não. Certo? Se essa questão a gente considerar como certo, eu vou ver o agressor, o homem espancando a mulher, então não é de dia, eu não vou poder entrar. Não, certo? A previsão constitucional não é essa da inviolabilidade domiciliar. O início começa certo, mas o final está errado. A CF prevê o Tribunal do Júri como órgão competente para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Ok, professor, realmente. Marca, professor. Calma, meu Elon Musk. Assegurando o sigilo das votações, a ampla defesa
e a soberania dos vereditos. Professor, está correto não? Está correto não? E aí? Você marcaria certo ou você marcaria errado? Certo? E aí? Eu tenho ampla defesa, pessoal, no tribunal do júri. Eu tenho ampla defesa. Ou eu tenho, olhe como o Sebrasp foi esperto. Eu tenho ampla defesa, aí você tem que saber a letra da lei. Aí eu acho interessante, é gente que olha assim e diz, questão letra de lei não cai em Sebrasp, não. Aqui. Entenda uma coisa, o Sebrasp, certo? É diferente do IGEDUC. A gente vai ter aulas de IGEDUC também. IGEDUC, VUNESP, todas as bancas. Eu vou fazer em todas as bancas. A gente pega uma questão IGEDUC, compete, ele traz a letra da lei. Numa questão Sebrasp desse tipo aqui, ele pressupõe que você sabe a letra da lei. Aí ele monta um caso em cima, que é essa questão aqui. Veja como está bem bonitinho, ó. Sigilo das votações. Realmente, as votações são sigilosas. Sigilo das votações. Soberania dos vereditos. O que os jurados decidirem, estão decididos. Beleza. Professor, e tem ampla defesa. Se tem ampla defesa, tem contraditório. Professor, é a letra E. Calma, calma. E tem uma coisa, a Constituição fala de plenitude da defesa, perdão, eu já matei a questão, né? A Constituição fala de ampla defesa ou fala de plenitude? Ampla defesa ou plenitude? O que é maior? É a ampla defesa ou a plenitude? A plenitude. Então, a Constituição não fala de ampla defesa. Olha aqui como você tem que saber a letra da lei. Olha aqui como você tem que saber a letra da lei, certo? Portanto, pessoal, a nossa questão 2, letra C. E aí, você acertaria? Você erraria? Vamos seguir, vamos seguir. 3, CESP Sebrasp 2025, TJ ainda, certo? De Roraima. Segundo o entendimento do STF, o habeas corpus, o nosso bom e velho HC, é cabível para 2 pontos. Questionar, letra A, questionar a imposição de medida cautelar de afastamento de cargo público. Você vai ligar o habeas corpus a uma liberdade de locomoção. O que é que tem a ver uma medida cautelar de afastamento de cargo público com um direito, por exemplo, à liberdade de locomoção? Não faz sentido. Você não precisaria nem saber a jurisprudência, nesse primeiro caso, do STF, e a gente vai ter uma aula só de jurisprudência do STF em breve, né, para saber que essa letrada não está correta. Certo? Algo que esteja relacionado à sua liberdade de locomoção, que possa cessar ou que possa vir a fazer com que seja retirada sua liberdade de locomoção. B. Trancar a ação penal com base no reconhecimento da tipicidade da conduta, desde que é perceptível de plano, certo? Professor, eu não sei. Professor, nesse caso que eu chego aqui e olha assim, não, peraí, eu não sei. E agora, professor, quando isso acontecer, é normal acontecer que está no início do processo de aprendizagem, lê as outras alternativas, vamos eliminando. Se sobrar somente essa letra, você marca ela como correta e espera o gabarito oficial. Vamos ler assim, vamos ler assim. Solicitar a adoção de diligências em procedimento administrativo destinado a fazer o quê, professor? Destinado a apurar se paciente integra a organização criminosa. Espera aí. Solicitar uma diligência em um processo administrativo, procedimento administrativo, destinado a apurar se paciente integra a organização criminosa. Opa! Isso não é pela via do habeas corpus. Né? Aí é outra situação. Portanto, a letra C não satisfaz o nosso gabarito. Então, você já tirou a letra A e a letra C. Agora você está com B ou E. Aliás, perdão, vamos para D. D ou E, né? D. Reconhecer a ausência de indícios de autoria e materialidade quando houver necessidade de análise profunda do conjunto probatório. Pessoal,
Para que eu vou usar um habeas corpus para reconhecer a ausência de indícios de autoria e materialidade? Veja que o próprio texto ele é contraditório. Quando? Olha aqui, ó, quando houver necessidade de análise mais aprofundada. Se eu tenho uma necessidade de um aprofundamento do conjunto probatório, como é que eu vou afastar uma autoria? Se eu tenho a necessidade de apurar mais aquela situação. Portanto, não faz sentido impugnar a suspensão de direito político, não. Eu não posso utilizar o habeas corpus para impugnação da suspensão de direito político. Eu uso outra medida, menos o habeas corpus, né? E aí, a nossa questão certa é a letra B, trancar a ação penal, com base no reconhecimento da atipicidade, que aquela conduta não é atípica, desde que, olha só, perceptível de plano. Você consegue acertar essa questão somente lendo o que tem no artigo 5º da Constituição? Não. Você teria que, nesse caso aqui, ter um entendimentozinho, principalmente desse camarada aqui, das decisões do STF. O STF tem decisões de quando cabe habeas corpus, quando cabe mandado de segurança. Depois eu vou produzir uma aula de teoria só para a gente colocar aqui no canal, beleza? 4. Ainda do TJRR. À luz do disposto da Constituição Federal de 88 e do entendimento do STF, o mandado de injunção, olha só um remédiozinho constitucional, o mandado de injunção é cabível para. E aí você vai ter que dar uma olhada e dizer quando é que cabe o mandado de injunção. Se lembra o que diz o texto do mandado de injunção? Se lembra? Professor, eu não lembro. Diz assim, ó, é no inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, aí você vê mandado de injunção, aí você bota aqui, ó, falta. Mas existe outro nomezinho, né, pessoal, que pode aparecer na sua prova, que substitui a palavra falta. Qual é? Chama, ó, mora. Certo? Pode aparecer também assim. A mora legislativa, a separada, né? A mora legislativa, enfim. Certo? Então, conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torna viável os exercícios e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes a 3 coisas: nacionalidade, soberania e cidadania. Vamos ver aqui. Letra A, né, do 4, questionar a omissão estatal. Olha o nomezinho bonito, omissão. Se é omissão, você concorda comigo que é uma falta? Se é uma falta, opa, professor, já acendeu a luz na letra A. Pois é, mas vamos lá, tenha calma. Para que esta pressa? Questionar a omissão estatal em legislar que impeça o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais. Então, veja, a letra A está dizendo o seguinte, que eu posso impetrar um mandado de injunção para questionar o Estado por ele não fazer leis, certo? Ó, questionar a omissão, a falta estatal em legislar que impeça o exercício dos direitos e liberdades e prerrogativas constitucionais. O texto ele não ficou dos mais claros. O texto ele ficou meio truncado, certo? Dá-se a entender que aqui o examinador ele queria que você entendesse que nessa letra A a falta de leis, certo? E essa falta de leis impediria o exercício dos direitos e liberdades e prerrogativas constitucionais. É basicamente isso que ele quis dizer nessa letra A. Mas vamos à técnica da questão anterior, vamos ler as outras. Questionar a insuficiência de regulamentação editada sob norma constitucional de eficácia limitada. Ei, peraí. Questionar a insuficiência da regulação. Peraí. O mandado de injunção ele vai servir com a falta da lei e não uma insuficiência. Quer dizer, aqui a lei existe. Ela só é insuficiente. Certo? Então, o STF ele tem posicionamentos com relação a isso. Certo? Uma coisa é não ter a lei, outra coisa é ela ser insuficiente.
certo? Que eu posso manejar outras situações, certo? Portanto, a letra B não vai caber aqui, porque questionar a insuficiência da regulamentação editada. Veja, regulamentação editada, portanto, a lei já existe. Tratar da eficácia ou aplicação de legislação existente sob norma constitucional de eficácia limitada. Não. Mesmo entendimento da letra B, certo? Mesmo entendimento da letra B, certo? Foi tratar da eficácia, quer dizer, eu vou agora, eu editei uma lei, e essa lei agora, ela foi promulgada, e agora eu vou discutir a questão de sua aplicação. Não é pela via do mandado de injunção, certo? D. Alterar a lei existente, mesmo sem obrigação constitucional de legislar. Será que o mandado de junção ele tem a capacidade de alterar uma lei, mesmo sem a obrigação constitucional de legislar? Bom, se eu não tenho a obrigação constitucional de legislar, eu não tenho o que discutir. Porque o próprio... Professor, que viagem é essa? Pois é, né? Pois é, questões Sebrasp aqui de nível superior, certo? A própria ideia do mandado de junção é quando existe uma falta de uma norma regulamentadora, certo? E essa falta, essa ausência, não é insuficiência, é a falta, não existe. Ela vai tornar inviável um direito a uma liberdade que está previsto na Constituição. O direito de greve, por exemplo. Beleza? Então, não vai servir, neste caso aqui, quando, se não há a obrigação de legislar, como é que eu vou impetrar um remédio contra algo que nem é constitucional? Faz sentido. Letra E. Suprir omissão legislativa decorrente de comando previsto em norma infraconstitucional de eficácia limitada, cuja aplicação seja inviabilizada. Suprir a omissão legislativa, não. Certo? Em um certo ponto, ele supre, na verdade, né? Quando você tem uma ausência de uma lei, vamos pegar, por exemplo, o direito de greve. O direito de greve ele não está regulado para o serviço público, né? Nós temos uma lei de greve de 89 para a iniciativa privada, mas para o poder público a gente não tem, certo? E aí diversos sindicatos, né, impetraram a mandado de junção no Supremo. O Supremo disse, olha, enquanto não legislar, certo? Enquanto o legislador não fizer a legislação, utilize, certo? A lei da iniciativa privada no que couber. É uma das decisões para relação a isso, certo? Mas o STF disse, enquanto não tiver, então ele não vai substituir, certo? Ele vai aplicar enquanto o legislador ele não tomar para si a possibilidade, né, ter a prerrogativa dele, legislador, de fazer uma lei. Certo? E ele já diz aqui, ó, decorrente de comando previsto em norma infraconstitucional, o que matou aqui a questão. Portanto, essa questãozinha 4, certo? A gente vai ficar com a letra A mesmo. Professor, mas que viagem? Aí você vai ter que voltar para as suas aulas, certo? Se você vai fazer concursos para a área de tribunal, né? Tem que dar uma aprofundada mais na teoria, certo? Se você for fazer um concurso nível médio que não seja tribunal, a depender da sua banca, é mais letra de lei, mas questões de nível superior, tá? É uma questão muito boa, certo? Você tem que dar uma aprofundadazinha um pouco mais do que... Você tem que saber obrigatoriamente a letra da lei, mas, enfim, também você dá uma aprofundada na teoria também. E aí eu trago aqui a previsão do artigo 5º, né? Eu já falei na resolução da questão. 5, certo? Ó, Prefeitura de Boa Vista, ó, vamos fazer um de assistente administrativo, certo? Uma prefeiturazinha aqui, ó, lá, Prefeitura de Boa Vista, vamos fazer um assistente administrativo, bora. No que concerne os direitos sociais, assinar a opção correta, com base na CF, ele não precisa dizer que é de 88, certo? Porque a gente sabe que é de 88, certo? Vamos lá. Letra A. O direito à saúde é condicionado à contribuição previdenciária do cidadão, sendo restrito aos segurados do INSS. Sabe como é que você mata isso aqui? Certo? A Constituição, ela fala da saúde, certo? Ela tem um títulozinho que ela vem falando da saúde, certo? É lá no finalzinho da Constituição, poucos concursos cobram
Está lá no artigo, se eu não me engano, começa no 194, né, que fala da Previdência Social, da Seguridade Social, que é composta de saúde, assistência e previdência, lá no 194, e está no 196, certo? Então, a saúde, cadê a saúde aqui? Saúde aqui, ele está no artigo 196 da CF. Opa, CF. Poucos concursos pedem essa parte aqui da Constituição. E a gente vai aprender, a gente aprende que a saúde ela tem caráter não contributivo, certo? Vou dar um exemplo. Aqui em Mossoró nós temos um hospital chamado Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, o HRTM. Você quebrou uma perna, você estava no Atrax, pá, bateu no poste e quebrou uma perna. Quando você chega lá no Tarcísio Maia, ou quando você chega numa UPA, ou quando você chega num posto de saúde, eles vão perguntar se você é segurado do INSS. Ah, você é... Não. Por quê? Porque a saúde tem caráter não contributivo. É diferente do INSS, com caráter contributivo. Você chega lá, 65 anos, homem, eu quero me aposentar. O cara, você não tem cadastro aqui, mas eu quero. Não, por quê? Porque a previdência é caráter contributivo. A saúde, não. A saúde é de quem dela precisar. Portanto, a nossa letra A não pode ser. Bem, a educação básica é um direito social, mas sua oferta pelo Estado depende de disponibilidade orçamentária. Não. Não dispõe, certo? A educação básica não dispõe da disponibilidade orçamentária. Se fosse assim, era muito bom. O que é que todo governante diz? Não tem dinheiro. Ah, tem dinheiro para a educação básica. Não. Certo? O direito à assistência social é garantido apenas aos cidadãos que comprovam situação de vulnerabilidade por meio de cadastro prévio. A assistência social é somente situação de vulnerabilidade mediante o cadastro prévio? Não. Certo? Não é. O próprio nome já diz, assistência social. Eu não vou precisar de um cadastro prévio para me valer dos serviços da assistência social. Claro que eu tenho um regramento, eu tenho algo, certo? Mas olha o que diz, está lá no artigo 203. Vamos puxar aqui, ó. Assistência social. Um abraço às minhas amigas assistentes sociais. A assistência social está lá no artigo 203, que diz assim, ó, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Previdência Social. Claro que tem uns requisitos, mas, por exemplo, você chegou a 65 anos, você não tem renda, não tem nada, você está em vulnerabilidade, você vai pedir um BPC, um benefício de prestação continuada. Claro que tem os requisitos, tem tudo. Se você tiver, você recebe o seu BPC. Certo? Então, você não precisa ter contribuído para você ter esse acesso. Então, é quem dela necessitar. Em algum momento aqui, essa questão citou algum texto da lei? Não. Ele está interpretando a lei. E é assim que o SEBRASP trabalha. Letra D. O direito ao trabalho é exclusivo dos brasileiros natos e naturalizados, conforme previsto nos direitos constitucionais. O estrangeiro não pode trabalhar, não. O apátrida não pode trabalhar, não. O estrangeiro que está em passagem por aqui não pode trabalhar. Não é exclusivo de brasileiros natos ou naturalizados. Não existe. Os direitos à moradia e ao lazer são garantidos a todos, independentemente da nacionalidade e condição econômica, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da universalidade. Mas porque essa daqui foi o nosso gabarito correto. Veja, você consegue fazer essa análise tendo um conhecimento prévio do direito constitucional. Veja que em nenhum momento aqui ele perguntou, ele trouxe um inciso, ele trouxe um artigo, ele trouxe a interpretação do artigo. E é assim que o SEBRASP trabalha. Questões recentes, pessoal, 2005. Né? 2025, 2025. E aí, está acertando todas? Vamos para mais uma. Assistente administrativo da Prefeitura de Boa Vista. A Constituição Federal de 88 prevê mecanismos de participação direta do cidadão na vida política. Respeite esse mecanismo de exercício da cidadania e assinar a opção correta. E você, na prova, vai fazer desse jeito aqui, ó, marcar aqui o correto. O voto é obrigatório para todos os brasileiros, prescindível. A análise de alfabetização é a letra A.
A ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público pode ser proposta por qualquer cidadão. É a letra B. A letra C, vamos só lendo. O referendo é convocado por iniciativa de qualquer das casas do Congresso Nacional ou do presidente da República. Certo? Letra D. O plebiscito é convocado após a aprovação de lei pelo Congresso Nacional. Letra E. A iniciativa popular de lei exige apoio de no mínimo 5%, do eleitorado nacional. E aí? Já deu um spoiler aqui, né? Olha o spoiler aqui. Tá 6. Preste atenção, certo? O Sebrasp é casa da mãe Joana, certo? Eu vou dar um bizu aqui que não vai servir só para essa questão não, pessoal, certo? Vai servir para outras questões também, certo? Existe uma palavra que o Sebrasp gosta muito, que é a palavra prescindível e a palavra imprescindível. É o slide aqui, ó. O Sebrasp adora. Pode fazer um print disso aqui e guardar. Quando o Sebrasp quer que você erre uma questão, ele traz essa palavra aqui. Quem já fez ou quem faz provas Sebrasp sabe que eles adoram essas duas palavras. Você tem que entender o que é algo prescindível. É um adjetivo que descreve algo desnecessário. Então, se é algo prescindível, é algo desnecessário, dispensável. Já o seu oposto é o imprescindível. O imprescindível refere-se a itens, ações ou pessoas que não são essenciais, obrigatórios ou fundamentais para a realização de algo, certo? É o oposto de imprescindível, certo? Então, cuidado, veja, prescindível é o oposto de imprescindível. Prescindível é desnecessário, dispensável, não essenciais, certo? Aí olha o que diz a letra A. O voto é obrigatório para todos os brasileiros, certo? E prescindível, quer dizer, eu não preciso analisar, eu não preciso fazer análise de alfabetização. E aí? O que é que vocês me dizem da letra A? O voto é obrigatório para todos os brasileiros, prescindível. Quer dizer, prescindível, volte aqui, professor, prescindível, desnecessário, dispensável. O voto ele é, no caso, dispensável. Análise de alfabetização. Professor, que questão é essa? Pois é, certo? E aqui é a letra A, ela está errada, certo? Ela está errada. Bem, a ação, certo? A ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público pode ser proposta por qualquer cidadão. Letrazinha da Constituição. Diz lá, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, certo? 2. 2 não, C, perdão. O referendo é convocado por iniciativa das casas do Congresso Nacional ou do presidente da República, certo? E a letra D é bem parecido, né? O plebiscito é convocado pela aprovação pelo Congresso Nacional. E aí vocês teriam que saber o seguinte, o referendo, ele é convocado por decreto legislativo, Congresso, certo? Decreto legislativo, beleza? Está lá na nossa Constituição. E na letra E, professor, a iniciativa popular exige o apoio de no mínimo 5% do eleitorado nacional. Aí aqui onde o Sebrasp brinca com você, ó. É 1%. 1% do eleitorado nacional
divididos em, pelo menos, aí sim entra 5 estados do Brasil. É aquela previsão que você tem, por exemplo, de fazer um projeto de lei, certo? Que você faz um projeto de lei, você submete você submete a parte da população com assinaturas, certo? E essa assinatura você recolhe assinaturas e há essa proposição de lei, certo? Então, veja, não é 1% do eleitorado nacional, certo? Mas sim, não é 5% do eleitorado nacional, é 1% do eleitorado nacional, divididos em pelo menos 5 estados da federação, certo? Aí você consegue aí uma iniciativa de lei popular, certo? Olha só que questão interessante, né? E aí nós ficamos na letra 6, número 6, com a letra B, certo? Questões Sebrasp, pessoal, você tem que ter um pouco de base. Dificilmente você vai conseguir acertar uma questão Sebrasp sem você ter uma base. Se você não tiver uma base, você não consegue aí acertar as questões Sebrasp. Por quê? Porque ela exige um conhecimento a mais de você. Principalmente, ó, o que é prescindível, que é desnecessário, dispensável, supérfluo, que pode ser descartado ou deixado algo, tá? Que é o oposto de imprescindível, que seria, no caso, necessário e tal. Certo? Portanto, questãozinha muito boa, certo? Com certeza pegou muita gente aí. Beleza? Tranquilos? Galera, esse foi apenas o primeiro, nós teremos várias outras aulas com relação de resolução de questões de várias bancas. Deixa aqui no comentário qual é a banca que você queria ver, qual é a prova que você queria corresponder. Você pode dizer nos comentários que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Qual é a prova que você queria responder? Essa prova da Polícia Militar do Estado tal, 2024. Aí coloca a prova e a banca, né? Ah, o TJ de tal canto, eu queria que respondesse essa prova. Vai colocando aí que a gente vai respondendo aos poucos, beleza? Valeu, forte abraço a todos, até a próxima.